Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Leis do Sucesso, ao vivo aqui da Avenida Paulista, nesse dia tão chuvoso. Como eu falei no comecinho do programa, meu bote está aqui na porta da rádio. Tá feia a coisa, hoje foi muita chuva. Bom, quem quiser ligar aqui na rádio, esclarecer as dúvidas de direito previdenciário, é só ligar no 31710221 ou 3262-4490. Vamos lá, tem um ouvinte na linha. Boa noite. Boa noite, doutora. Com quem eu falo? Meu nome é Augusta. Pois não, dona Augusta, muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua participação. Em que posso ajudar? Eu te ouço sempre. Obrigada, fico muito feliz em saber. Então, é o seguinte, doutora, eu tive uma funcionária, ela trabalhou comigo há uns 10 anos atrás. Ela era empregada doméstica, ela era registrada e tudo mais. Aí, ela teve um problema lá, que nasceu neto e tal, ela parou. Aí, eu orientei a ela que ela continuasse pagando como autônoma, como contribuinte em dobro, para ela não perder, né, todo o tempo e tal. E ela continuou pagando. E ela, eu mantenho sempre uma amizade com ela, porque ela foi uma pessoa muito boa aqui, muito do bem. Então, e ela completou 60 anos este ano. E ela já tem o tempo para se aposentar. Aí ela esteve aqui outro dia, eu falei, por que você você continua pagando? Não, vai atrás para você se aposentar. Não, porque uma advogada falou com meu marido que não é para eu parar, porque se eu parar, se eu ficar doente, eu não tenho assistência e tudo mais. Eu falei, não, mas se você ficar doente, você tem o seu salário, você vai ganhar ao invés de pagar. Só que ela acha não, que ela tem que pagar mais até enquanto ela aguentar. Eu acho que está errado essa orientação, não, doutora? Olha só, dona Augusta. Ela tem 60 anos, né? Ela completou 60 este ano, em dia 1º de abril. Tá. Ela só tem que pagar até 62 anos, porque mudou a lei, tá? Então é isso. A gente teve uma mudança na lei, e a lei, em 13/11/2019, entrou a emenda constitucional 103, que mudou. Então, a idade mínima agora para a mulher é 62 anos. Então, ela deverá continuar pagando até completar. Até completar 62 anos. E aí, essa advogada orientou direitinho, porque assim, se ela para de pagar e ela fica doente, realmente ela vai perder, né? Aí ela vai ficar sem, mas assim, um ano antes, aí ela pode parar de pagar porque ela vai ter a qualidade de segurada. Então, ela até eventualmente pode, mas se ela estiver trabalhando, ela é obrigatoriamente contribuinte, ela tem que pagar. Ela continua pagando o carnê de INSS, é 140 e alguma coisa que ela paga por mês. Ela paga, então, 11%. Tudo bem. Isso. Ela pode pagar, mas se ela estiver trabalhando, aí ela é obrigada a pagar. Se ela não estiver trabalhando, ela pode parar um ano antes de entrar com pedido de aposentadoria. Sim. Como ela paga por conta, então ela pagará agora até completar 61 anos, aí ela pode parar, então, não é isso? Ela para. É bom ela, assim, completou 61, uns 4 meses ela paga. Depois ela pode parar e entra com pedido de aposentadoria, porque ela tem a qualidade de segurado. Isso porque se demorar
para ser analisado o pedido de aposentadoria. Então, a gente precisa ver isso também. Então, é bom ela pagar mais um pouco, né, do que fazer justinho, depois é negado por algum motivo, mas em via de, assim, ela vai só se aposentar com 62 anos. Então, é esse detalhe que acho que ela não soube explicar para a senhora. Eu não entendi, como eu ando meio fora da... Quer dizer, meio desatualizada, porque eu trabalhei muitos anos Mas é muita lei, mas é todo mundo. Muita lei. A pessoa que não trabalha com isso, ela realmente não consegue acompanhar. E aí fica realmente um pouco perdida, mas é com 62 anos. Então doutora, que bom, porque agora eu posso orientá-la, então, porque eu nem falei, tá, eu vou ver, eu vou procurar saber se isso tá certo. Agora, eu ouvindo você, falei, nossa, que maravilha, vou tentar ligar. Aí liguei e consegui, graças a Deus. Fez bem e deu sorte, que hoje o pessoal tem muita gente sem luz que está economizando aí a bateria do celular, né? Então... Pois é, mas olha, que chuva abençoada essa que caiu, viu? Porque essa chuva, apesar de que em alguns lugares, não sei como ela foi, mas foi muito boa essa chuva. Doutora, foi um prazer falar com você. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada tá? Um abraço para a senhora e um bom descanso. Obrigada para você também. Obrigada. Bom, gente, então, a aposentadoria, muitas pessoas, elas têm essa dúvida. Mudou agora a lei, né, em 2019. Então, mulher só com 62 anos, tá? A gente tem uma exceção aí, que são para as pessoas que têm deficiência, tá? Então, uma pessoa com deficiência, ela pode, se ela comprovar que ela 15 anos ela tem essa deficiência, a mulher pode se aposentar com 55 e o homem com 60 anos de idade. Então, mas Tatiana, o que seria uma deficiência? Um problema de coluna, a pessoa que tem um problema muito sério no joelho, já operou, tem aquele problema que mesmo depois da cirurgia começa a raspar osso com osso, a pessoa tem dificuldade, né, para andar. Uma pessoa, aí depende, aí tem uma série de fatores, uma pessoa que tem problema no ombro. Então, várias doenças são consideradas como deficiência, mas claro, a gente precisa ver a que ponto aquela doença afeta a vida da pessoa, porque a gente tem um exemplo recente, a Covid. Teve gente que quase morreu, teve gente que morreu, e teve gente que teve e não teve sintoma nenhum. Então, tudo isso a gente precisa analisar para ver se realmente aquilo... Porque o que é? É um problema de saúde de longa duração e que afeta a pessoa para exercer uma atividade. Então, ela tem problemas. Então, então, tem muita gente, às vezes, que vai no escritório ou que pede para fazer cálculo, e eu sempre pergunto, você trabalhou exposto a atividade especial, que é aquilo quando a pessoa está exposta a ruído, que isso também reduz o tempo, né? Reduz o tempo para a pessoa se aposentar. Ou você tem alguma deficiência. Uma vez tinha uma moça no escritório, ela andava normalmente, não... E aí eu falei para ela foi pedir, ver se cabia a revisão da vida toda. No caso dela não tinha o porquê, porque ainda ia reduzir o valor. E daí eu falei para ela, você tem algum problema de saúde? Você tem algum, sei lá, problema de coluna, problema de joelho? Ela falou, eu tenho uma prótese no fêmur. Falei, poxa, mas você não me avisou? Não, esqueci. E você tem desde que você se aposentou? Sim, eu coloquei 3 anos antes de me aposentar. Poxa, você podia ter feito a aposentadoria do deficiente. A gente vai entrar com pedido de revisão. Mas veja bem, ela ficou com uma deficiência antes de se aposentar. Se essa pessoa se aposenta normal e depois tem a deficiência, aí não, tá? Então, isso daí é para quem vai se aposentar ou quem se aposentou normal, mas já era deficiente. Aí pode sim caber a revisão. Então, ou a pessoa pode se aposentar antes, porque vamos supor um homem que tem uma deficiência leve. Esse homem se aposenta com 31 anos de contribuição, tá? Uma mulher com deficiência, 28 anos de contribuição leve, ok?
Então, tudo isso você precisa analisar e acaba, porque a gente fala em deficiência, a gente pensa naquela pessoa acamada ou que está numa cadeira de rodas. Não, tem vários tipos de deficiência que às vezes a pessoa tem problema no ombro, ela tem um problema bem sério, não consegue se movimentar. Então, tudo isso ajuda muito a pessoa a entrar com pedido de aposentadoria, porque ela acaba sendo uma tábua de salvação. Porque ela não tem, quando você completa o tempo, você não tem idade mínima. Então, eu vejo aí pessoas de... Eu aposentei recentemente uma moça de 47 anos. Por quê? Porque ela tinha o tempo, ela conseguiu se aposentar. Tinha 28 anos de contribuição. Então, tudo isso, você analisa, e ela tinha um sério problema no joelho. Então, para ela entrar na empresa, era muito difícil, porque ela precisava subir escada, ela teve que ser... precisaram para ela colocar uma sala, então tudo isso dificultava para ela trabalhar. Então, é justo que essas pessoas que têm toda essa dificuldade para chegar no local de trabalho ou ainda para exercer o trabalho, tem gente que tem problema de coluna, precisa levantar a cada 15 minutos. Então, isso tudo, e assim, dependendo da empresa, fala, pô, mas cada 15 minutos você tem que levantar, precisa dar uma volta, que história é essa? E aí, para essas pessoas é mais difícil você arrumar um emprego, você precisa arrumar como PCD. Então, dificulta. Então, nada mais justo que a pessoa saia antes do mercado de trabalho, ou ainda, se ela se aposentar, uma dúvida que surge muito, se ela pode continuar trabalhando. Sim, a pessoa que é aposentada na categoria de deficiente, seja por idade, seja por tempo de contribuição, essa pessoa pode sim continuar trabalhando, tá? Então, se é o seu caso, às vezes a pessoa não pede essa aposentadoria por medo de ser obrigada a sair do mercado de trabalho. E não, você não é obrigado, você pode sim continuar trabalhando. Então, é muito tranquilo, tá? Então, veja para que você saiba direitinho, para você não contribuir a mais com o INSS, porque às vezes a gente vê pessoas que já têm condições de se aposentar e que desconhecem. Às vezes a pessoa vai no escritório fazer um planejamento e eu falo, mas peraí, você já podia estar aposentado. Ah, eu não estou sabendo. Podia. Porque analisando aqui, você tem já direito de se aposentar. Então, por isso é muito bom você fazer um planejamento, porque às vezes você não sabe algumas coisas, ou a gente pega alguns erros, né, no seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é sua ficha no INSS. Por ali eu vejo tudo que você contribuiu, que você não contribuiu, e às vezes uma siglazinha do lado, você nem repara nela, ela ferra com a sua aposentadoria assim, bonito. Você quer se aposentar e você não pode, porque aquela siglazinha que você não analisou, ela vai te prejudicar. Muita gente, assim, um erro muito comum, a pessoa contribuinte individual ou facultativo mudou o salário. Todo ano, normalmente, muda em fevereiro, você vai pagar o INSS sobre janeiro e você acaba pagando. Aí você já mudou, aumentou o salário mínimo, você paga sobre o salário mínimo e as pessoas pagam sobre o salário do ano anterior. Então, o que acontece? A pessoa paga 1, 2, 3, 4, aí ela aumentou, aí aumenta dali para frente. Mas se você na hora que você for se aposentar, você não arrumar isso, ou melhor ainda, você arrumar antes. Por quê? Porque na hora, quando você ainda tem 5 anos... Então, eu errei em 2020, legal, eu estou em 2023, eu consigo arrumar fácil, eu entro com pedido de complementação, pedido não, eu vou lá no INSS, emito a guia e pago, tranquilo. Só que quem erra há 10, 15 anos, aí eu preciso pedir para o INSS calcular e fazer a guia. Porque você pode até fazer o cálculo, emitir a guia, mas assim... Se o INSS não concordar, você vai pagar e aí ele não vai aceitar e aí vai ficar toda essa briga. Então, o que acontece? Você manda o INSS fazer a guia. Mas nisso, você perde tempo que você podia já estar aposentado. Ou, eventualmente, você descobre que uma empresa que você trabalhou lá em 99 não pagava. Não pagou o INSS. Então, isso tudo você precisa ver antes, para você ter tempo de eventualmente entrar com uma ação contra a empresa, porque o INSS devia fiscalizar a empresa, ele não fiscalizou. Então, tudo isso você precisa discutir
antes de se aposentar. Então, por isso que eu sempre falo aqui de planejamento previdenciário, porque eu acabo salvando a pessoa, muitas vezes, de ficar pagando anos o INSS sem necessidade. Então, aquele contribuinte facultativo que acha que faltam 5 anos para se aposentar, se descobre que a pessoa tem uma deficiência e você consegue adiantar a aposentadoria. Então, tudo isso a gente analisa quando a gente faz esse planejamento. E, além disso, a gente fala, olha, você está aqui, tá? Você tem tanto de contribuição. Hoje, a sua média salarial é de R$ 2.500. Se você pagar com salário mínimo, em 2027, você vai se aposentar com 1.800, porque vai caindo. Tá? Eu estou dando um exemplo, gente. Eu não fiz o cálculo aqui, só dando... Se você pagar sobre 2.000, você vai se aposentar com 2.100. Se você pagar sobre 3, isso tudo a gente faz no planejamento. A gente mostra para a pessoa qual seria a melhor regra, porque agora a gente tem regras de transição, a gente tem o pedágio de 100%, que é o melhor, mas que você... Como é que funciona esse pedágio de 100% para você se aposentar? É o tempo que faltava em 2019 para você completar 30 anos mulher ou 35 homem. E aí o que acontece nessa regra? Apesar dela ser integral. Então faltavam 5 anos para mulher, então não faltavam 5, agora faltam 10, tá? Dobra o tempo, tá? Então, o pedágio de 100%. Você paga um pedágio de 100% do tempo que faltava. E a mulher tem que ter 57 anos de idade e o homem 60, tá? Isso não muda essa regra. E aí, o que acontece? Não vai aumentando a idade. Aí, o que acontece? Quando a mulher, ela tem que ter esses dois... Então, tem gente que já tem o tempo, mas que está guardando a idade. Então, tudo isso entra no planejamento. Eu mostro, olha, se você se aposentar por idade, você vai receber tanto, a data é tal. Se você se aposentar no pedágio de 100%, você recebe Y e a data é tal, porque às vezes a pessoa precisa cumprir 57 anos, mulher, ou 60 homem. Então, tudo isso a gente mostra no planejamento, a gente faz várias possibilidades para a pessoa, de várias regras de transição, para que ela possa entender. Então, muitas vezes, a pessoa vai se aposentar daqui 1 ano, 2, e agora sempre contribuiu com o salário mínimo, e agora quer contribuir sobre o teto. Não vale a pena, não vai aumentar tanto. Você vai jogar aí 2 colheres de sopa em 30 litros de leite. Não vai dar nada. Então, o custo-benefício acaba não valendo a pena. Esse é um outro caso que eu pego muito. A pessoa, você chega lá no escritório, já estou contribuindo sobre o teto. O teto hoje é 7.507,49. Estou contribuindo sobre o teto. Você fala, mas você está jogando dinheiro fora. Não vai. Pega esse dinheiro e investe. Investe em outro lugar, porque aqui você vai aumentar em R$100 sua aposentadoria, custo-benefício não vale a pena. Então, tudo isso a gente mostra, a pessoa que vai decidir. Eu só ponho no papel e a pessoa que... Eu não posso decidir pela pessoa, eu só mostro. Aí a pessoa vai ver qual a melhor opção para ela. Tem gente que fala, não, mas mesmo assim eu quero. Então, tá bom, tá aqui. Se a pessoa quer jogar dinheiro fora, a gente não pode fazer nada, né? Cada um, o dinheiro não é meu, tá tudo certo. Mas tudo isso, então assim, se você faz, ou a gente pega muitas vezes a pessoa que chega chorando no escritório, que achava que ia receber uma aposentadoria super alta, porque contribuiu, só que aí vai se aposentar por idade e tem pouco tempo de contribuição. Então aí já é 60%. Então, complicado. Então, se ela tem 15 anos de contribuição, ela vai receber 60%. Então, se contribuiu sobre o teto, vai receber 40% a menos. Aí, assim, tudo isso você precisa analisar caso a caso para a pessoa, para ver se de fato valeu a pena todo esse investimento. Então, gente, por isso é importante você fazer um planejamento, é importante você verificar como está a sua vida. Ou se você é aposentado, eu pego muito erro em aposentadoria. Essa semana eu tive um julgamento de uma aposentada, uma sentença que a pessoa conseguiu R$53 mil de erro do INSS, porque a empresa declarava que pagou 5 mil, o INSS entendeu que era 2 mil.
Então, com isso, a gente conseguiu de atrasados 53 mil. De aumento na aposentadoria, essa pessoa vai ter, se eu não me engano, de aumento vai ser R$500, mais ou menos R$500. Então, tudo isso você precisa analisar. Claro que dentro dos 10 anos, se a pessoa chega para mim com 20 anos de aposentado, eu não consigo esse tipo de erro. Ainda que eu mostre o erro, eu não posso processar o INSS. E tem uma outra revisão do FGTS, que muita gente sabe, mas muita gente ainda não entrou com ação. E a gente aconselha a pessoa a entrar com ação, porque se modular o efeito, o julgamento ia acontecer na semana passada, e o julgamento foi suspenso com pedido de vistas do ministro Zanin. A gente tem 3 votos, tá? Esses votos estão dizendo que, no mínimo, a correção do FGTS tem que ser pela poupança e não pela TR, porque é uma grande briga, porque assim, a TR que estava corrigindo o FGTS. O FGTS é um valor que o seu patrão paga, via de regra é 8%, tá? Do valor do seu salário é depositado no fundo. E aí, quando você é mandado embora sem justa causa, você pode sacar. Muitas vezes você pede demissão, fica lá, você não pode sacar. Só quando você for se aposentar ou, eventualmente, se você adquirir uma casa própria ou se você tiver um problema de saúde. Então, se você tiver um câncer, se você tiver HIV, enfim, tem a lista do que você pode sacar. Mas isso daí, o que é? É um dinheiro do trabalhador que está lá preso. Então, não é justo que seja corrigido pela TR, porque a TR já ficou comprovado que ela não acompanha nem de longe a inflação. Então, qualquer índice que você aplicar, seja a poupança, seja o INPC, seja o IPCA-E, qualquer um, você vai ter um rendimento muito maior do que a TR. E o STF já se manifestou que a TR não pode corrigir precatório. Então, assim, a TR, ela não pode corrigir. Em 3 oportunidades, ele já falou que não cabe a correção pela TR. Então, o que é o ideal? Para quem não entrou, entrar com ação. Então, se você trabalhou de 99 até 2013, que é o grosso. Mas se você tem depois, também dá para fazer, tá? Então, de 99 até hoje, é importante você pegar os extratos analíticos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Com esses extratos, é possível fazer os cálculos e ver se vale a pena entrar com pedido. O processo está suspenso, vai ser julgado provavelmente no começo do ano que vem. E então, quem não entrou ainda tem tempo, tá? Atrasou o julgamento, enfim, mas quem não entrou ainda pode entrar antes que seja modulado o efeito, porque se julgar modular o efeito, acabou. Quem não entrou não entra mais. Então, a gente precisa ser precavido, fora que já vai contando correção monetária. Então, você ganha mais de quem entrou há 10 anos com essa ação existe desde 2013. Quem entrou em 2013 tem um valor muito maior a receber de correção monetária, tudo mais, juros, do que quem entra hoje, tá? Quem entra hoje, os juros é bem menor. Perdão, os juros que a pessoa ela vai ganhando mês a mês. Então, compensa você entrar aí com essa ação. É mais uma dica que fica aí para quem quiser. E sempre o que eu falo, ação, cálculo. Não dá para escapar desse... Não dá para, eu acho, não é eu acho. Porque assim, às vezes aquela pessoa que trabalhou em vários lugares, trabalhou um mês numa empresa, 3 na outra, 5 na outra, às vezes essa pessoa, ela tem pouco dinheiro de FGTS. Normalmente são aquelas pessoas que ficam muitos anos numa empresa. Essas pessoas, o valor costuma ser bem alto de FGTS. Então, mais uma dica aí para vocês que estão ouvindo, que essa revisão também vale a pena, e normalmente para quem trabalha, ela acaba sendo muito vantajosa, tá? Mas tem que fazer cálculo. A gente faz pelo INPC, pela poupança, enfim, a gente faz aí por vários índices, principalmente agora, já depois do primeiro voto, que que tem que ser no mínimo pela poupança, então a gente se adequa aí nos cálculos para fazer também pela poupança.
Bom, então tudo isso, vocês vão acompanhando essas dicas aqui nos meus programas, Leis do Sucesso, segunda às 7 e no sábado às 22h30. Gente, fiquem com Deus e até sábado às 22h30. Um abraço para vocês. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.